Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, acredito que a principal notícia dessa semana tenha sido esse risco, entre aspas, de federalização das empresas de Minas Gerais e ela passando do controle estadual para o controle federal, né? E isso tudo porque o Romeu Zema, né, o governador de Minas Gerais, ele acabou tendo uma reunião com o Pacheco do Senado, em que essa foi uma das pautas para conseguir equacionar a dívida de Minas Gerais. O que aconteceu ali é muito fácil de perceber aqui, ó. Empresas como a Copasa tiveram essa queda forte aqui, ó, que aparece no gráfico, mas a principal queda foi Semig, né? Semig chegou a bater aqui de 13,68, caindo para 10,99. Então a gente vai entender um pouco mais sobre toda essa questão nesse vídeo de hoje e vamos falar um pouco mais sobre essas duas empresas também em específico, o que aconteceria caso elas passassem para o governo federal. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, agora aqui começando, eu quero aproveitar para falar com vocês primeiro sobre o nosso Black November. A gente está entrando agora na nossa quinta semana de Black November, então para a semana que vem a gente vai ter promoções aí da carteira de Small Caps, carteira renda total, enfim, muitas carteiras para você ter as melhores recomendações. Exatamente isso, você vai ter o relatório lá dizendo as ações que você tem que comprar no percentual certo, exatamente tudo mastigado para que você possa focar no teu trabalho e os investimentos eles possam ser aquela mola para que você vá crescendo aos poucos ao longo do tempo. Tá? Então não deixe de acompanhar aqui embaixo, todos os links estão aqui na descrição do nosso vídeo com relação a Black November. Então vamos tentar entender aí um pouco essa questão da federalização. E para começar isso, eu vou aproveitar aqui para pegar essa matéria da Agência Brasil aqui para vocês entenderem a contextualização da situação. Tá? Então o governo de Minas concorda em federalizar estatais locais. Tá? Essa proposta foi sugerida pelo presidente do Senado, né, o Pacheco aqui. Então vamos dar uma olhada aqui nos termos e o que acontece. Tá? Então fala aqui que o governo de Minas concordou em federalizar as empresas estatais locais para pagar as dívidas do estado com a União. Tá? Então a gente tem o que aqui? A gente tem que o estado de Minas Gerais hoje ele tem uma dívida estimada em 160 bilhões de reais. Tá? Em julho do ano passado, o Tesouro Nacional autorizou a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, programa que permite parcelamento da dívida em troca de medidas de equilíbrio das contas, inclusive com a privatização de estatais. Tá? Então o que aconteceu? O mercado imaginava que a Semig seria privatizada, ela imaginava que a Copasa poderia ser privatizada, então as ações acabaram subindo e agora está acontecendo exatamente o oposto. Por quê? Porque para você privatizar pela Constituição Mineira, você precisa passar por um plebiscito popular. Então é algo que é um pouco mais complicado de você passar no público. Sempre também lá no Rio Grande do Sul, a questão do Banrisul acabava empacando na mesma coisa. Então fica mais difícil porque você teria que criar um plebiscito dentro de Minas Gerais e teria que ter adesão da metade da população. E é uma pauta que não é tão favorável assim, né? Como assim? O cara que é cliente, por exemplo, lá da Semig, da Copasa, é claro que ele provavelmente vai votar contra porque ele vai pensar que a água dele ou a luz dele vai ficar mais cara caso seja privatizado. Então, é sempre algo um pouco mais complicado de se passar. E aí, qual foi a questão aí? O que se pensa em fazer? Pensa em pegar então de Minas e passar para o governo federal. Né, que seria uma troca de controle da mesma forma em que entraria dinheiro no estado de qualquer forma, nesse caso para quitar as dívidas do outro lado. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante da gente trazer é o balanço da dívida lá de Minas Gerais, né? Porque eu acabei conseguindo aqui a avaliação quadrimestral do primeiro quadrimestre, a última que tinha disponível na Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.
tá? E para a gente conseguir ver aqui. Então, o estoque da dívida pública contratual, esses 160 bilhões aqui, ó, era a dívida em abril, né? No primeiro quadrimestre de 2023. E você vê que a cada trimestre estava subindo bem. Então, hoje já deve ser 161 ou 162 bilhões. Inclusive, o próprio governo de Minas Gerais fala isso, né? A CEMIG aqui em comunicado, ela afirma que recebeu um ofício do controlador dela, falando inclusive que a dívida aqui estava em 161 bilhões com a projeção para 31/12/2023. E fala, fala exatamente aquilo que estava lá na matéria da Agência Brasil. Então os dados fecham, quer dizer, existe realmente uma conversa com relação a essa federalização, tá? E a gente viu lá na matéria que era importante ter essa federalização. Por quê? Porque precisa equacionar as contas públicas. Então é importante a gente dar uma olhada como é que estão as contas públicas de Minas Gerais. Né? Por quê? Porque o governo ele precisa, né, reduzir gastos e aumentar a receita de alguma forma. Nesse mesmo arquivo aqui, a gente consegue ver aqui a limite de endividamento. Então, o limite relacionado ao estoque da dívida, que é aqueles 160 bilhões, tá? Ele precisa ser 200% da receita circulante líquida aqui para estados e para o Distrito Federal. Então, para você estar adequado naquela repactuação da dívida, precisa ser 200%. Então, hoje, o estado de Minas ele teve 156%, aí caiu para 151%, só que essa dívida não está equacionada, porque as despesas aqui e as receitas, a despesa é muito maior todos os quadrimestres. Tá? Então, isso aqui é um certo problema que existe. Então, uma das formas seria passar, por exemplo, para o governo federal as estatais. Tá? E por que isso? Porque nas projeções aqui de estoque da dívida, você consegue perceber aqui que mostra que ela passaria dos 200%. Quando ela passasse aqui de 200 bilhões mais ou menos de dívida, isso aconteceria por volta ali de 2028. Tá? 2027 e 2028, o governo de Minas Gerais passaria dessa projeção aqui do estoque da dívida. Então ela pensa em transferir esses ativos. Agora, isso vai resolver o problema de Minas Gerais? É óbvio que não, né? É igual aquela pessoa que gasta mais do que ganha, mas ela tem um carro, aí ela vende o carro. Ela vai pagar ali as dívidas, mas se ela continuar gastando mais do que ela ganha, ela vai ter novas dívidas, só que aí ela não vai ter mais o carro para pagar. Outro ponto que eu acho que é importante da gente trabalhar aqui é o seguinte: quando a gente vai na CEMIG aqui, por exemplo, a gente vê na composição acionária que a área estadual aqui, o estado de Minas Gerais, principalmente, ele tem hoje 375 milhões de ações ordinárias, o que dá 50% aqui do total das ordinárias. Tá? Se a gente somar as preferenciais também, continua sendo 375 milhões. Mas a gente tem aqui um total de quantas ações aqui no total? A gente tem em torno de 2 bilhões de ações, 2 bilhões 201 milhões de ações. Né? Tem 406 milhões no estado como um todo. Então, na verdade, aqui a CEMIG, ela tem um percentual no estado só 18,45%, embora tenha o controle de 50,97%. Né? Eu espero que vocês tenham entendido bem. Então, a CEMIG ela tem o controle porque ela tem mais de 50% das ações ordinárias. Mas em relação ao total da empresa, a gente está falando de 18,45%. Na Copasa, a gente tem aqui que é só ação ordinária. Então, você tem 50% aqui no total. Quando a gente pega aqui a CEMIG, aí eu vou botar a CEMIG 3, que é a principal ação do governo do estado de Minas Gerais, a gente tem aqui que ela está cotada a R$16, diferente daqueles R$10 e pouco que a gente viu lá atrás. Né? Então, 35 bilhões de reais aqui, hoje 18% dessas ações
seria 6,3 bilhões, tá? Isso pegando o preço já da ordinária, tá? Então são 18%, ó, tem 2 bilhões e 200, eles têm 400 milhões no total. E a Copasa aqui, ó, ela tá valendo hoje 6 bilhões e 800. Então se a gente pegar 6.855 e multiplicar ali por, vou botar até 51%, eu nem lembro qual era os adicionais, mas 3,4. Se a gente pegar 3,5 aqui arredondando com 6,3, a gente tem 9,8 bilhões. Quer dizer, a venda dessas duas empresas para o Estado, para preço de mercado, não faz sentido nenhum, porque são 10 bilhões. 10 bilhões, no máximo, o que vai acontecer? Você vai adiar, talvez, isso aqui de 2028 para 2030, talvez. Né? Isso aqui não faz sentido nenhum. A não ser que o governo compre ela com preços muito maiores. Agora eu vou pegar aqui uma matéria do Valor que ela fala o seguinte aqui, né? Que a federalização da CEMIG e Copasa é péssima para a governança para minoritários, diz conselheiro do IBEF. Né? O conselheiro do IBEF é o Charles Putz. Só que é péssimo para a governança corporativa, até porque muda o controlador de uma forma que não era esperado, mas ele mesmo cita que se o Estado vender para o governo por um bom preço, e isso possibilitar o pagamento das dívidas e colocar em casa em ordem, não será de todo ruim, admitindo-se que a parte operacional das empresas não seja deteriorada. Né? Então, o que acaba sendo ruim? Né? Acaba sendo ruim, talvez, numa visão de mais longo prazo. Porque a gente está vendo que o governo está colocando, né, em lugares que ele tem algum controle, ele está botando alguns conselheiros que não são tão interessantes, que não são tão técnicos assim, né, que está usando as estatais como oferecimento de cargos políticos. A gente tem visto isso. A gente viu ali conselheiro entrando até em empresas menores, como a Tupi, por exemplo. Né? A Petrobras está sendo alvo desse tipo de coisa. Então, tudo isso é importante. Quer dizer, o governo passaria a ter mais algumas estatais para fazer troca de cargos. Então, provavelmente, eu, na minha visão, acredito que vai ser vendida às empresas, se caso aconteça a federalização, por um valor maior do que o preço atual de mercado. Tá? Então, eu particularmente acredito que isso vai acontecer. Então, essas ações do governo do estado, eu não acredito que Copasa vai ser entregue a R$18 e nem CEMIG, no caso da 3 a R$16, que a CEMIG, o governo do estado tem a CEMIG 3. Tá? Então, eu realmente não acredito nisso. Agora, como é que a gente aqui no Dica de hoje trabalha? Né? A gente não trabalha com notícia. Por quê? Porque notícia, cara, a coisa vem e vai. Amanhã pode surgir uma nova notícia que, enfim, essas tratativas não deram certo e etc. Inclusive é o mais provável. Tanto que tem um monte de gente que compra CEMIG pensando na privatização e agora, por exemplo, agora não está dando certo. Um monte de gente, por exemplo, acreditava que a CEMIG poderia vender as ações dela da Taesa e isso nunca aconteceu. E todo o resto aí que acontece, tá? Então, o que é importante da gente entender e o que eu sempre gosto de tratar aqui, né? Se você pega uma empresa, por exemplo, igual a Copasa hoje, ela tá com preço sobre lucro de 5,3 vezes, tá com preço sobre valor patrimonial de 0,87. Ela está com um dividendo de 9,3%, inclusive tem um dividendo extraordinário para ser votado agora de 98 centavos por ação, que dá mais de 5% aqui no total. Né? Então ela paga trimestralmente e ainda está com esse dividendo extraordinário. Quer dizer, para o ano que vem, se a gente considerar os próximos 12 meses com esse extraordinário, é muito provável que ela dê ali 13, 14, 15% de yield. Então, gente, o que eu quero aproveitar para falar para vocês é o seguinte: se desliguem um pouco das notícias. Tá? Se você quiser comprar para curto prazo, ok, pense na notícia. Mas eu pensaria o quê? Que o governo de Minas Gerais não vai entregar por esse preço. Então tende a subir. Tá? Agora, se você quiser olhar para longo prazo, cara, eu só estou preocupado com fundamentos. Entendeu? Porque, cara, assim, não faz sentido para mim você pensar de outra forma.
tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que é uma empresa que trabalha 5 vezes lucro, é uma empresa que cresce o lucro todos os anos, é uma empresa que nos últimos 10 anos aqui não gerou prejuízo, teve um problema aqui de escassez hídrica, mas você vê que cresce aqui ao longo do tempo. 2021 também teve outra seca forte, aí caiu bem, mas você vê que ela sempre se recupera depois. Então não faz sentido nenhum você não ter um tipo de empresa que cresce o lucro sempre por causa de uma notícia. Tá? Então essa é a forma que a gente costuma pensar aqui no Dica de hoje. Então, para mim, notícia não faz preço. Tá? Inclusive, o que a gente tem de recomendações de CEMIG e de Copasa, não necessariamente de compra, tá? Porque a gente aqui não recomenda nos vídeos abertos. Mas o que a gente tem de recomendação, se mantiveram, sejam elas de compra, de manutenção ou de venda, por causa dessa notícia não faz diferença nenhuma. Tá? Por quê? Porque a gente está preocupado com os resultados da empresa. A gente está preocupado com os dividendos que elas pagam e assim por diante. Tá? Então, gente, queda de preço normalmente aumenta a margem de segurança, alta de preço normalmente reduz a margem de segurança. Enfim, acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês aqui sobre a questão da federalização. Trazer mais 10 bilhões no preço atual de mercado acho que não faz diferença nenhuma. Se for para cair 30, 40 bilhões, ainda devem entrar outras empresas aí no meio que são menores, que não sejam listadas, mas aí sim o preço seria muito maior. E é claro que parte desse preço maior os contribuintes do Brasil inteiro vão acabar pagando sobre isso. Né? Então, assim, eu acredito que para o acionista deve ser positivo, contrariando o que o mercado acredita. E acredito também que não vai à frente, tá? Eu acredito que o governo de Minas vai encontrar uma outra solução para fazer esse equacionamento, até porque o principal ponto que tem que ser atacado é a questão das despesas do governo de Minas, assim como o Brasil é a mesma coisa, os outros estados da federação também são parecidos. Lembrando para vocês que a gente está aí na semana 5 da Black November, então o link está aqui embaixo para você conhecer os nossos produtos e também para você conseguir comprar com preço muito mais barato, com descontão e receber as recomendações ali em relatórios em imagens também, para que você possa adquirir e comprar as empresas sem ficar perdendo tanto tempo. Tá? Basta uma leiturazinha do relatório de 20 minutos, 30 minutos por semana, e se você não quiser ler, a gente já tem todos os relatórios em áudio também. Então, enquanto você estiver fazendo aquela malhação, lavando a louça ou andando de carro, você coloca lá no nosso aplicativo o áudio e você ouve e pronto. Tá? Você não precisa nem mesmo ler o relatório. Ainda pode baixar o relatório e ouvir offline também. Isso tudo a gente já tem aqui. Tá? Então, clica ali no link abaixo. Nosso Black November, quinta semana, tá aí. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.